Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Medida Certa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que a maioria das mulheres adora, que é sobre a pele. Só que a gente vai entrar em um tema, assim, em aspectos que nem todo mundo se preocupa, que é a parte da alimentação, dos hábitos que faz diferença nesse cuidado da pele. E eu trouxe hoje uma convidada muito especial, que é a Patrícia Barros, esteticista e cosmetóloga, que tem experiência nessa parte de cuidados, tanto corporal quanto facial. Seja bem-vinda, Patrícia. Ai, obrigada, estou muito feliz. Fiquei muito lisonjeada de você me fazer esse convite. Eu que agradeço a presença aqui. Eu gostaria então que você explicasse um pouco sobre você, sobre a sua experiência, para o pessoal de casa que não te conhece te conhecer. Então, eu me chamo Patrícia Barros, sou esteta cosmetóloga, atuo na área da estética corporal e facial há 14 anos. Recentemente, eu nichei a minha profissão. Quando eu trabalhava com corporal, trabalhei há 5 anos dentro do emagrecimento saudável. E recentemente eu nichei para o facial. Hoje eu sou especialista em cuidados, tratamentos e saúde da pele facial. Mas por a expertise, pela experiência que eu tive dentro do emagrecimento durante esses 5 anos, né, eu me especializei, né, Nádia? Trabalhei com o emagrecimento saudável por 5 anos. Eu super entendo que a pessoa, para ter uma pele bonita, mais jovem, né, e cuidada, ela tem que também cuidar muito do tratamento sistêmico, que é aquele que vem de dentro para fora, né? É onde entra a nutrição. E eu quero que você fale um pouquinho a respeito. Então, né, eu acho muito legal você ter essa visão, porque isso é um diferencial, né? Hoje o profissional, qualquer área que seja, que trabalha com estética, ele precisa entender dessa parte interna e externa, que o cuidado externo faz muita diferença, sim, mas a parte interna tem que estar funcionando bem também, para que o Sim, resultado daquele procedimento seja visto, porque às vezes só com o procedimento, se você faz ali o procedimento num terreno que não está com uma boa qualidade, né, por exemplo, na pele, então isso não vai trazer talvez o resultado esperado. Então, alinhar os dois, as duas áreas faz toda a diferença para o resultado do paciente. E eu queria saber, quando as pacientes chegam para você e falam assim, Patrícia, queria melhorar a saúde da minha pele, qual que é o principal erro que você percebe que elas estão cometendo? o principal erro que eu sempre observo é geralmente elas ter uma mentalidade de que o procedimento, um procedimento individual vai resolver aquela dor que ela carrega no momento, né? E então sempre procuro trabalhar com ela a necessidade da pele e é onde eu vou entrar também na sua área, porque quando eu faço toda essa avaliação do caso clínico dela, eu tento observar também a questão sistêmica do corpo. Como que está essa alimentação, como que está essa ingestão de água, como que está esses hábitos alimentares, porque a maioria das vezes a pessoa quer melhorar a pele aqui, aquela pele que você olha e vê, que é a epiderme. Mas a maioria das vezes o problema também está dentro, por causa da inflamação. Então, por isso que é sempre muito importante, eu sempre oriento elas, né, a procurar um profissional desta área, né, porque eu não trabalho mais com o emagrecimento saudável, então eu não posso prescrever alimentação para elas, mas eu sempre procuro alguém que tenha essa capacitação, que seja apto, né, a prescrever essa alimentação anti-inflamatória para ela, né, para que a gente possa também ter sucesso aqui em cima na pele. Porque se a pele o corpo tiver inflamado, muito dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado ali como ela almeja. E é os 50% que eu sempre falo, é 50% meu, 50% dela. Porque não adianta ela chegar na clínica, eu avaliar, elaborar ali uma estratégia de tratamento ali para a pele dela, individual, no momento, o que está acontecendo, eu dar meu melhor
junto ali com a eletroterapia, com as formulações indicadas, com os ativos, né, as dicas do que vai fazer, do que vai deixar de fazer, e da porta da clínica para fora ela não seguir com as orientações que ela tem que fazer. Cuidado em casa. Porque daí a gente não vai ter aquele sucesso nos resultados, principalmente duradouros, né? É legal você falar isso, porque o meu trabalho também é isso, né? Eu posso até passar aquilo ali para o paciente, mas se ele não seguir, se ele não ter a disciplina e o comprometimento, o meu trabalho não vai fazer muita diferença, ele precisa aplicar aquilo. Então, é Sim. isso que você fala dos cuidados. Eu achei legal você falar sobre alimentação anti-inflamatória. Nessa parte de estética da pele, a gente precisa trabalhar alguns alimentos, alguns suplementos ali. E focar principalmente na saúde do intestino. Então, quando fala saúde do intestino, às vezes as pessoas só pensam assim, mas eu vou no banheiro todo dia, meu intestino tá funcionando normal. Mas não é nesse sentido. Às vezes, ele tá irritado ali, tem alguma desregulação, alguma inflamação local, e isso faz com que você não absorva os nutrientes da forma que teria que acontecer. Então, uma deficiência ali na absorção, e aí isso compromete tudo. E principalmente, né, o primeiro lugar que o corpo vai deixar de fornecer esses nutrientes é pele, cabelo e unhas. Então, por isso que às vezes até tem gente que fala, né, que o colágeno não funciona. Eu sou totalmente contra essa teoria, porque você vê, eu vejo na prática, né, que quando você ajusta a dieta dessa paciente para ter uma quantidade de proteína suficiente ali, a hora que você coloca o colágeno, ele potencializa os resultados na pele, cabelo e unha. Agora, se não tem essa dieta ajustada, realmente o seu corpo vai usar o colágeno para outras coisas. E ter essa alimentação focada ali com alimentos, eu falo estratégias, né, anti-inflamatórias, que vão focar mais em antioxidantes, faz diferença, porque aos pouquinhos, depois de ajustar a dieta, isso vai ser um plus, vai ser um a mais, que vai melhorar a qualidade da pele, do cabelo e das unhas. E pensando na pele, então, eu queria que você falasse um pouco como que é essa avaliação sua para cada paciente. Então, a minha avaliação, ela é uma avaliação individual e com o tempo, com o meu olhar clínico de 14 anos de profissão, eu comecei a observar que é onde está o meu verdadeiro diferencial. Eu comecei a observar que ninguém trata a pele da paciente como eu trato hoje. E isso eu fiz pesquisas, né? Às vezes a gente vê falar muito em métodos, em protocolos, né? Inclusive, recentemente eu lancei o meu próprio método, né? Que é o pele de porcelana. Mas nem por isso eu vou estar trabalhando esse método em todos os tipos de pele. Ou igual para todo mundo. Ou igual para todo mundo, porque eu vou estar indo contra até mesmo a minha própria ética profissional. O que eu percebi com meus tempos de atuação na área da estética? Que a pele, ela vem para mim. Hoje ela pode estar com bastante acne inflamatória. Eu vou fazer um procedimento ali para cessar essa inflamação, para melhorar essa bactéria, para ajudar na cicatrização, hidratar ela. A semana que vem ela pode vir com a acne 99% até cicatrizada, mas pode estar extremamente ressecada. Então, não vou trabalhar tratamento de acne novamente ali, por quê? A pele já está ressecada. Se eu trabalhar um tratamento ali para acne, ela vai ressecar muito mais ela, porque geralmente a acne ela vem com excesso de oleosidade. E aí, se você tinha um protocolo fechado para acne, daí já não vai funcionar. Já não vai funcionar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um protocolo ali de hidratação, nutrição, sais minerais, porque tudo isso que você falou, que tem sistemicamente, tem topicamente também. Então, quando você fala da alimentação, quando o intestino ele está limpo, tratado, ele tem a microbiótica boa também, que é a flora bacteriana boa. Então, o seu organismo ele vai absorver muito melhor os nutrientes dessas vitaminas que tem na alimentação. E com isso, o colágeno ele tem uma absorção muito melhor. Que eu também sou apaixonada pelo colágeno, porque eu sei que realmente funciona, porque eu tomo colágeno desde quando eu tinha 25 anos. Né, e eu vejo os benefícios dele, não somente para a pele. Tem o tipo de colágeno Cepure, que é o tipo de colágeno 2 importado, que ele é muito importante, inclusive, para a inflamação das articulações.
Inclusive, tem muitos médicos que receitam esse tipo de colágeno manipulado para as pessoas que estão com inflamações crônicas. Mas para que esperar o médico receitar se você pode já iniciar a ingestão desse colágeno bem antes e prevenir essa inflamação crônica? Uma prevenção, né? Faz toda a diferença. E agora vamos falar um pouco sobre a parte de envelhecimento da pele. O que você acha que são os 3 principais, assim, que causam envelhecimento da pele, que seria bom a gente prestar atenção para diminuir mesmo esse envelhecimento retardado? Eu sempre falo, oriento as minhas pacientes que existe 3, não que a gente vive com essas 3 indicações. Mas para aquela pessoa que nunca teve orientação, né, ou que às vezes até falta, eu tenho percebido que às vezes a pessoa não cuida devidamente da pele, não é nem porque ela não quer, é porque ela ainda não encontrou um profissional que senta com ela e orienta ela. É dessa forma que eu oriento. Porque toda vez que eu sentei com uma paciente, consultei ela, expliquei para ela como que funciona tudo, ela ficou adapta dos tratamentos, pessoas que nem filtro solar usava e hoje ela não vive sem, né? Então eu acho assim, que as 3 dicas principais são: nunca deixar de usar o filtro solar. Filtro solar você tem que usar todos os dias, independente se está nublado, se está chovendo, se está sol, né? O segundo é não deixar de frequentar o profissional esteticista que ela confia pelo menos o mínimo 60 dias. A cada 60 dias. Cada 60 dias, para poder fazer uma desobstrução dessa pele, remover excesso de queratina, hidratar profundamente essa pele, cuidar desse terreno solo, para que ela consiga fazer ali permeações de ativos, né, indicado por tipo de pele dela, e ela tenha esses resultados, tenha uma pele mais bonita, saudável, né? E o terceiro passo é a alimentação. A alimentação, ela tem que ser inserida nos tratamentos, tanto de corpo como de rosto, né? Porque toda pessoa, se você observar, toda pessoa que tem ali uma alimentação mais balanceada, mais saudável, ela tem uma pele bonita. Por quê? Porque ela tem menos oxidação nessa pele. A nossa pele, ela sente a oxidação do nosso organismo, da inflamação interna, do excesso de cortisol também que é liberado quando você, por exemplo, não se alimenta bem. Tudo isso interfere. E aproveitando que eu toquei nesse assunto, eu queria pedir para você o que você indica de suplementação que pode estar também intensificando esses resultados na pele. Porque eu já trabalhei muito tempo com suplementação, gente, eu acho super válido. Ah, que bom você ter perguntado isso. Tem vários suplementos, assim. Primeiro eu vou ter que avaliar, né, a parte de exame de sangue da paciente, avaliar a alimentação dela, o que a gente pode estar incluindo ali de alimentos. Mas eu gosto muito, na parte de alimentos, antes da gente entrar na suplementação, trazer mais alimentos focados ricos em antioxidantes, então frutas vermelhas, o suco de uva integral, que é uma coisa que tá super acessível pra gente, né? O suco de uva integral, ele tem aquele processo fermentativo, então ele é saudável, tá, gente? Porque muita gente pergunta, a hora que eu falo, suco de uva integral. Nossa, mas é bom? É muito bom pra pele. Pensar nesse E ele é antioxidante. riquíssimo, gente, em um ativo chamado resveratrol. Isso aí. Vocês não têm noção do que esse ativo faz nas células senis do nosso corpo, que é a célula que desenvolve aí o envelhecimento do corpo, da pele do corpo, do rosto. Então, quando você toma muito esse suco, geralmente você tem uma qualidade muito boa na pele. Não que você vai ver só de tomar esse suco, né? É uma coisa complementa a outra, né, Isso, Nádia? uma coisa complementa a Mas outra. eu amo. E o resveratrol é um suplemento que eu prescrevo. Eu gosto muito. Mulheres 40 a mais, assim, claro que tem que avaliar, mas assim, a maioria pode tomar. E tem um resultado muito bom. Eu gosto muito do ômega 3 também, que o ômega 3 ele vai agir principalmente na parte de hidratação. Então, todo tipo de óleo que é bom para a saúde, então ômega 3, azeite, ele vai ajudar na hidratação da pele. Então, quando você toca a pele e sente ela sedosa, macia, é porque tá com uma boa hidratação, tá tendo uma fonte na alimentação tá com várias fontes de gordura boa. A vitamina C também, que a gente entra aí com frutas, mas
Para potencializar quando a gente precisa repor ali, né, suplementar, eu prescrevo. E os probióticos, que foi o que você falou da microbiota, então a gente tem os probióticos aí que vão ajudar a beneficiar a pele também. Gente, olha, ela simplesmente ela falou tudo que eu amo. Porque o ômega 3 também, ele trabalha muito a inflamação do corpo. Ele trabalha muito essa inflamação do corpo de dentro para fora. Então, quando você trabalha a inflamação, a desintoxicação, a desinflamação, né, a eliminação de líquido e toxinas desse organismo, você consegue fazer ali uma preparação desse terreno solo muito melhor, e a gente consegue até fazer procedimentos como o peeling químico, o microagulhamento, inclusive até a própria radiofrequência, porque tem pessoas que acham que não, mas a radiofrequência ela é um procedimento inflamatório. Então, quando você desinflama o corpo, porque tem procedimentos estéticos que a gente precisa inflamar o corpo. Para isso, você precisa desinflamar o corpo, desintoxicar para inflamar ele de novo, para que você tenha um resultado eficiente ali naquilo que você quer para a pele, né? Então, por exemplo, microagulhamento. Então, eu amo esse processo de trabalhar a estética tanto do rosto como do corpo, de dentro para fora, de fora para dentro, porque não tem erro. Ela é, assim, muito, muito eficácia mesmo. E eu esqueci de falar do chá verde, que eu gosto bastante também. Você falou dessa parte de desintoxicação. O chá verde também é muito legal para essa parte de qualidade estética do que a gente vê, né? Sim. E eu gostei que você falou da parte da inflamação, que realmente tem procedimentos que precisam inflamar. Isso é legal de falar, porque tudo hoje é sobre desinflamar, né? É tudo anti-inflamatório. Uma alimentação anti-inflamatória é uma alimentação básica, rica em nutrientes, onde a gente tira os ultraprocessados e coloca ali tudo que é mais natural, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, uma alimentação anti-inflamatória, mas é a alimentação que deveria ser de todo mundo, de né? todo mundo. Não é que não existe essa coisa de dieta anti-inflamatória, porque se você faz uma dieta saudável, ela já é anti-inflamatória naturalmente. Sobre a inflamação nos procedimentos, é realmente muito importante você orientar a pessoa de que ela precisa fazer essa desinflamação, porque depois vai inflamar. E aí, se já tiver muito inflamado, pode ser que tenha uma consequência grave ali, uma má cicatrização, por exemplo. O tamanho é efeito rebote, né? Isso. É o modelo efeito rebote que a gente chama dentro da área da estética. Por que, Nádia, que eu não tenho esse efeito rebote? Porque eu sempre vendo o meu tratamento com a necessidade da pele. Então, mediante aquela necessidade, eu consigo cessar tudo aquilo ali que eu preciso em um determinado tempo, com determinadas sessões diferentes, para depois eu vir ali e inflamar de novo. Porque se a célula tiver com a imunidade boa, essas células tão boas, tão saudáveis, elas vão me dar ali um processo regenerativo celular perfeito. Que é o resultado que a paciente espera. Isso aí, muito legal a gente entrar nessa parte de inflamação. Sim. Porque muita gente não entende. Porque, é só um procedimento, então não entende, né, a parte profunda ali do que a gente trabalha. Por isso que é importante, então, a gente cuidar tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Sim. E eu queria que você falasse, então, como que você trabalha a expectativa da paciente na hora que você avalia? Porque às vezes a paciente chega e quer um resultado milagroso. E aí, como você já falou, você avalia primeiro o que vai precisar fazer, né, a cada etapa, e aí você até pensa em estrutura ali, mas você só vai ter certeza do que você vai fazer quando a pessoa voltar, para você entender qual o processo que você vai ter que trabalhar. Mas como é que você trabalha isso da expectativa da paciente? Então, é uma pergunta bem interessante, porque assim, essa expectativa eu sempre trabalho falando a respeito da mentalidade dela. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia quando você fala sobre tratamentos. Porque quando a paciente te procura, ela está com algo ali que está causando uma dor emocional nela. Então, ela vem só pela estética, mas na verdade, ali está atingindo o emocional dela, né? Ela vem pela estética que proporciona beleza, né? Mas aí, por trás de tudo isso, tem ali uma patologia, né? Sistêmica, fisiológica, né? Anatômica, que está incomodando ela e que está atingindo o emocional dela. Então, o que eu tenho que falar para ela? Que a gente vai solucionar aquele problema, mas eu preciso
também da ajuda dela, né? Eu preciso que ela entenda que eu estou trabalhando com um órgão involuntário. A pele é um órgão involuntário como qualquer um outro que nós temos no nosso organismo. Então eu não posso chegar nela e falar assim, ó, pele, porque senão ela poderia também falar isso, ó, sai daqui essa acne, sai daqui esse melasma, eu não quero aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou proporcionar ali meu protocolo para ela, meu tratamento para ela, mas eu preciso que ela entenda que eu preciso de um tempo para essa fisiologia captar tudo aquilo que eu estou fazendo ali e nos entregar um resultado lindo, né? E tem todo um processo, né? É tanto que pessoas que ficam pulando de galho em galho, né? Eu costumo falar assim, eu vou de fulano, fulano não é bom, fulano é ruim. Às vezes o profissional nem é ruim, ele só não teve tempo para estruturar tudo aquilo ali que a pele dela precisava para responder, né? Então, eu te falo por experiência própria, porque eu tenho pacientes que realmente eles me deram essa chance de eu tratar, tipo, se eles forem tudo, fizeram de tudo e não resolveu. Eles foram em mim, me deram essa oportunidade e a gente solucionou o problema, porque ele entendeu que ele precisava desse tempo, porque muitas vezes o profissional não está preparado para trabalhar essa mentalidade dele também. E aí, um microagulhamento vai resolver, um peeling vai resolver, não. Procedimentos individualizados, principalmente nos dias que nós vemos hoje, que as pessoas não se alimentam bem, não tomam água direito, não usam um filtro solar, ele não vai dar resultado. Então, é importante que esse paciente tenha ali as informações adequadas, né? Trabalhe a mente dele de que ele pode ter sim um resultado, mas ele precisa também esperar a sua fisiologia entregar esse resultado. Muito legal você falar isso. Eu acho importante demais, vou repetir o que eu já falei. Você ter essa visão. Porque às vezes a pessoa ela só quer vender o procedimento, só quer vender o procedimento. Não, faz isso aqui que vai ser bom. Só que aí a pessoa não tá, a pele da pessoa, né, não tá preparada para receber aquilo. Ela não recebe as orientações direito da parte de estruturação interna, né, que seria da nutrição ali, e acaba tendo um efeito que não é o desejado. E aí essa coisa de trazer a consciência do tempo é muito legal, porque eu também trabalho isso. Então, né, principalmente no emagrecimento, não adianta a pessoa fazer uma consulta só. Não. Ela tá anos de hábitos errados que precisam ser ajustados. E aí hoje a gente tem aí o Mounjaro, né, que tem um emagrecimento rápido, mas por que que muitas vezes a pessoa tem emagrecimento e engorda logo depois? Porque ela não mudou os hábitos. Ela acha que, já emagreci mesmo, então agora eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vai ganhar peso de novo. Então o emagrecimento, para ele ser sustentável, ele precisa de um tempo de adaptação e de mudança de hábitos. E eu queria falar com você agora sobre autoestima, né? Eu falo muito no meu Instagram que eu uso 3 pilares, que é saúde, força e autoestima, porque eu acho que isso faz parte da nossa vida, porque a mulher precisa ter autoestima, na verdade todas as pessoas, né? Mas eu acho que a mulher, assim, uma mulher sem autoestima, ela perde o seu brilho. E eu falo pela minha experiência, né? Eu já fui obesa, então eu passei por esse processo de não gostar de mim, de não me enxergar. Eu lembro que eu olhava no espelho e eu falava assim, essa não sou eu. E eu tinha raiva de olhar pro espelho. Então, assim, eu ter a autoestima que eu tenho hoje, pra mim, é uma das maiores vitórias, assim. Porque é muito ruim você olhar no espelho e se sentir mal, né? É autoestima, né? Patrícia Barros falando de autoestima, né? Que ela tem autoestima de milhões, gente. Isso que tinha que ser com você, né? Eu costumo falar assim, que ela falou bem parecido. Eu tenho uma frase que eu sempre uso ela, quem já me segue há anos, quem convive comigo sabe que eu sempre uso essa frase. A mulher que perde a autoestima, ela perde a vontade de viver. Por que que ela perde a vontade de viver? E quando eu falo isso, eu não estou nem falando relacionado a pessoas que eu cuidei. Eu estou falando com experiência em mim mesma. Porque eu já tive essa fase, né, de ficar depressiva, de ficar com 26 quilos a mais. Eu não conseguia... Quando me convidavam para ir no evento, eu botava 1 milhão de desculpas, porque eu já pensava, minha mente já ia lá no closet. Não vai ter roupa que vai caber em mim. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu sempre gostei de andar muito bem vestida, bem arrumada, né? O cabelo bem cuidado. E eu cheguei numa fase que as roupas não ficavam bem em mim. E nem eu também estava de bem comigo. Eu olhava pro meu rosto estava dando 3, né? Então, assim, mexeu muito com o meu emocional, com a minha autoestima. E eu falo assim,
autoestima a mulher ela tem que ter. Ela tem que carregar com ela onde ela vai, porque a autoestima abre portas. A autoestima abre portas, a autoestima alegra pessoas, a autoestima te promove bem-estar, que eu costumo falar assim, que dinheiro nenhum promove. Né? Então, às vezes, eu até peço para minha paciente, quanto que vale a sua autoestima hoje? A maioria das vezes, ela não sabe me responder. É verdade. Né? Porque não tem um preço, né? E aí é onde eu entro com os tratamentos, porque eu costumo falar assim, que quando ela vem para mim, ela leva mais do que estética, ela leva mais do que beleza, ela leva saúde, ela leva bem-estar e ela leva autoestima pro resto da vida. Porque eu trabalho muito a mentalidade das minhas pacientes na clínica. E a mentalidade delas é sobre sustentar um novo estilo de vida, para que elas tenham sempre esta autoestima. Porque a nossa autoestima, ela é conforme nosso estilo de vida. Se você para de fazer exercício, você começa a engordar de novo, você vai ficar triste. Se você para de se alimentar saudavelmente, você vai engordar, você vai adoecer a pele, o corpo, você vai ficar inchada, o intestino, né? Você vai adoecer o intestino, tudo, cair cabelo. E aí, o que acontece? Você vai ficar triste. Então, assim, gente, não existe outro caminho. Eu costumo falar assim, escolha seu caminho difícil. Se cuidar é difícil, mas ficar feia, triste em casa, murmurando, procrastinando também é difícil. Então eu prefiro dar o close por aí, linda, maravilhosa. Eu escolho o meu difícil todos os dias. Às vezes as pessoas falam assim, para Patrícia é fácil, ela tem uma clínica de estética, ela trabalha com beleza, ela tem creme, ela tem aparelho, ela tem... Gente, nada é dado de graça para mim. Tudo é pago, tudo é investido, tudo é corrida atrás. Eu levanto todo dia 5 horas da manhã para ir para academia, né? Eu faço academia todos os dias, eu tenho ali foto dos meus pratos todos os dias, de segunda a sábado. Só no domingo que às vezes eu saio um pouquinho dos eixos, porque é o dia que eu faço meus comidão no meu fogão de lenha e eu como, né? Mas eu não sei, os meus pratos são lindos todos os dias. Então é muita água, é o cuidado tópico com skincare todos os dias. Eu levanto 5 horas da manhã para poder dar tempo de fazer meu skincare, para mim poder ir na academia, para mim voltar e fazer de novo, para mim poder ir para a clínica. Então eu atendo muitas mulheres, eu recebo todos os dias muitas histórias, né? E tô ali todos os dias ajudando elas de certa forma também. Conversando com elas, orientando elas, mostrando a direção, o caminho, o que tem que ser feito para ser mudado. Mas, infelizmente, Nádia, o que o outro tem que fazer, o seu lado, a gente não consegue fazer. Exato. Né? Às vezes eles olham pra gente e falam assim, mas eu quero ter esse corpinho que a Nádia tem. Eu quero ter essa pele que a Patrícia tem. Eu quero ter esse cabelo, essa unha. Mas você só vai ter se você tiver disciplina. Exato. E se você tiver amor próprio por si mesmo. Isso se chama autoestima. Quando você decide mudar seu estilo de vida dentro da disciplina, você tem autoestima de milhões. Ninguém te tira do pedestal. Nossa, eu falo isso, porque estão metendo um pau em mim. Que eu me acho, que eu quero ser, que eu sou metida, que não sei o quê. Eu não me acho, eu sou mesmo, eu faço acontecer todos os dias. A pessoa tá falando mal de mim, quanto mais ela fala, mais no close eu ando. Esses dias estavam falando mal, porque não sei o que fulana se acha, que fulana é isso, porque eu me amo. Gente, se eu não me amar, quem que vai me amar? Né? E eu falo a verdade, você aí que não tem essa autoestima, você tem que procurar ela, porque o dia que você se casar com ela, ninguém mais te tira dos trilhos. As pessoas estão lá falando, você tá só andando para frente. Você não dá nem aí. É libertador. Autoestima é liberdade. A autoestima, ela liberta as pessoas. Nossa, exatamente até isso. delas mesmo. Isso mesmo. Nossa, mas esse negócio da liberdade que você falou é bem isso mesmo. Eu me sinto hoje, assim, com o corpo que eu construí, eu me sinto muito mais feliz. Você pegar uma foto de antes de mim, é que não tem aqui pra gente colocar na tela, mas assim, eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era uns anos atrás. Porque eu resolvi, foi o que você falou da decisão. Eu decidi que eu não ia mais ser aquela pessoa e passei a me comportar como quem eu queria ser. Sim. E hoje eu sou essa pessoa. E ter a disciplina é realmente muito difícil. Porque às vezes as pessoas dizem, mas pra você é fácil, você nutre, né? Que foi o que você falou, sim. pra você é fácil. E não é, eu tenho que ter a mesma disciplina. Tem pessoas que têm ali uma tendência genética mais favorável, mas isso não é um destino.
tudo dá pra gente ajustar. Hoje Sim, na dá. saúde, hoje toda a ciência que tem aí, a gente consegue transformar tudo isso e a pessoa ter o resultado que ela quer. Com certeza. Dentro da genética que ela tem. Eu gosto de falar isso porque às vezes a pessoa tem uma altura ou é muito baixinha ou é muito alta e quer ter um corpo de uma pessoa baixinha e quer ter o corpo de uma pessoa alta. A pessoa alta quer ter o corpo de uma baixinha. Isso aí não tem como, né? Então a gente ajusta para aquilo que consegue. Mas assim, você quer emagrecer? Todo mundo tem solução. Não é a sua genética, não é o seu destino. E sobre a autoestima, então, é realmente libertador. Você tira um peso das costas, você para de se importar com o que as pessoas estão falando. E é bem isso que você falou assim, de você ter certeza de quem você é. Então não importa o que tá falando. Se não é o que você é, então você não liga. Você fica dependente de você. Unicamente de você. Exato. Né? Sobre decisão, você me falou algo aí sobre decisão. Eu, há 18 anos atrás, Nádia, eu decidi que nunca mais eu ia botar uma gota de refrigerante na minha boca. Eu tenho 18 anos que eu não sei como que é o sabor da Coca-Cola. Eu vejo pessoas que falam assim, meu Deus, eu não consigo ver aquela garrafa serenada, quando puxa aquela coisa que ele faz assim, né? A tampa, né? Eu não tomo. Eu convivo, meus netos tomam, meu filho toma. Por quê? Porque é uma opção deles. Por mim, não tomariam, né? Porque eu tenho conhecimento do mal que faz. Mas as pessoas também têm as escolhas delas, né? Exato. Cada um tem sua escolha. Cada um tem sua escolha. E aí isso é um pouco difícil, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você nunca ajudou tal pessoa? Eu falo assim, gente, ela não quer ajuda. Não quer? Não quer. E dentro do meu tempo de profissão, eu entendi isso também, que a gente só consegue ajudar uma pessoa até onde ela nos permite. Exato. Chega uma hora que dali ela não nos permite mais. Então, você simplesmente vai ficar gastando energia e tempo à toa, não vai resolver o problema. Então, ambas as partes têm que estar querendo. Eu como profissional, você como profissional, quer muito fazer aquilo acontecer, mas ela também tem que querer. Porque se ela não quiser, o que acontece? Vai acontecer um resultado frustrado e a maioria das vezes o paciente vai culpar quem? O profissional. Né? E é difícil mesmo a gente ter disciplina, mudança de hábito, é um trabalho que a gente tem que ter muito com a mente, com o comportamento. Sim. Então é um processo. E quando você consegue sustentar isso, a sua vida realmente muda. Então, pensando nessa autoestima, o autocuidado é o que está atrelado. Então, igual você falou assim, você cuidar da alimentação, do exercício físico, da pele, de beber água, enfim, tudo que envolve ali a autoestima, envolve o autocuidado também. E aí eu queria que você contasse um pouco, foi por conta disso que nasceu o Porcelice? Explica pro pessoal o que é o Porcelice. Então, eu já ia comentar a respeito para você sobre isso. Em todos os meus anos de profissões, eu comecei a observar algo, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu comecei a observar a individualidade do meu paciente. E através de toda essa individualidade, através de todo esse meu conhecimento que eu venho trazendo, que eu venho buscando, né, trazendo para os meus pacientes na clínica, foi que eu pensei, né, eu já tinha esse sonho dentro de mim, só que desde então eu não sabia se ia ser um produto corporal ou facial, porque eu sou apaixonada nos dois. Eu meio que deleguei o corporal assim por livre e espontânea pressão. Mas eu amo os dois, executo com excelência os dois, é tanto que vai ser o meu sucesso do rosto. É porque eu tenho muito conhecimento também no corporal de dentro para fora, de fora para dentro, né? Se complementam. Se complementam. Então, assim, foi quando eu coloquei na minha mente que eu iria nichar a minha profissão, iria ficar realmente só com os cuidados faciais. E aí foi quando eu decidi que realmente eu iria lançar uma linha facial. E aí foi quando nasceu o Porcelice, né? O Porcelice, ele é uma continuidade, né, do meu trabalho na casa dos meus pacientes, né? Eu criei cada ativo, né, a cada fórmula a dedo. Foi um desenvolvimento. O Porcelice, ele não é mais um produto. O Porcelice, ele nasceu para ser o produto. Né? Porque assim, o Porcelice ele carrega uma história. Ele é diferente de produtos que as pessoas lançam por lançar. Não, o Porcelice ele nasceu de uma história de uma menina que morou na roça, que veio da roça, que sonhava
em estudar, em informar que a vida não foi fácil, mas que dentro dessa história ela sempre acreditou, ela sempre teve muita fé em Deus e acreditou nela mesma, que um dia poderia ser real. Então, a partir do dia que eu decidi que eu iria lançar essa linha, eu escolhi a dedo as fórmulas, cada ativo, a embalagem, o desenvolvimento visual da embalagem, da identidade, né, de tudo. E ele tem uma história linda, que é uma história de comprometimento com aquilo que eu entrego, dentro da individualidade de cada pele. E não é um produto que vai ser para todas as peles. Mas você fala isso. não é um produto que vai ser para todas as peles, porque eu respeito muito isso. Eu respeito muito a individualidade e os resultados das minhas pacientes. Os resultados delas, para mim, hoje, é a minha maior alegria. Então, assim, mas eu creio que está aí dentro de uma grande quantidade de peles, inclusive tem várias peles transformadas pelo Porcelice. Antes de eu lançar a linha, eu mesma usei, porque sempre antes, tudo que eu uso, que eu executo nas minhas pacientes, eu uso em mim primeiro. Eu sou minha primeira modelo, né? Eu falo da dieta, né? Tem dieta que é muito difícil de seguir. Daí, às vezes, tem gente que fala assim, nossa, eu já tive experiência com outro nutricionista, mas foi muito difícil pra mim seguir. Eu falo assim, tudo que eu faço primeiro, porque tem dietas, assim, porque são estratégias, né? São casos e casos. Então, eu sempre aplico em mim primeiro, suplementação também. Aplica em mim, para depois eu passar para paciente, porque daí você entende realmente na pele. Por isso que eu acho legal do meu trabalho, do emagrecimento, que eu tenho essa experiência, eu não sei só a parte da ciência, eu vivi o emagrecimento, eu sei o quanto que é difícil, porque você pegar e passar uma dieta para pessoa seguir, e aí ela voltar e falar assim, Nutri, eu tô com muita dificuldade, para mim foi muito difícil fazer isso aqui, eu falo assim, é normal você ter dificuldade, porque você tá lutando contra um hábito que você tem há muito tempo. E aí, às vezes, a pessoa, né, vai no profissional, acha que vai ser julgada, que vai ser criticada, que o profissional vai falar assim, não, mas você não seguiu. Mas e a dificuldade, e o emocional, e essa luta, porque o emagrecimento é você lutar contra você mesmo ali na sua cabeça o tempo inteiro. Então, acho que faz diferença a gente ter esse cuidado de fazer em nós primeiro, para depois passar para o paciente. Eu sempre, às vezes, eu estou aplicando ali uma máscara, passando um aparelho na paciente, eu falo assim, olha, pode ser que você sinta assim, pode ser que você sinta assim, você vai me falando. A maioria das vezes elas falam assim, mas como é que você sabe? Eu falo assim, porque eu faço tudo em mim. Então, assim, quando eu decidi quando eu escolhi todas as fórmulas, os ativos do Porcelice, eu pedi as amostras e fiz o uso por 60 dias, para mim poder, tanto que tinha mais um produto, eu descartei esse outro produto porque eu não gostei. Olha aí a importância de você fazer esse teste. Sim, E aí foi que eu contratei os produtos para poder lançar no mercado. Então, o Porcelice hoje, ele não é qualquer produto. Ele é um produto refinado, ele é um produto que realmente tem uma história ali de credibilidade. Eu prezo muito isso, a credibilidade, a essência das pessoas. E através disso eu creio que as pessoas podem sim desenvolver excelentes produtos, porque a gente não cria por criar, a gente cria por amor, por dedicação, né? Porque a gente ama, tudo que você ama, você entrega com excelência, né? Então, assim, eu costumo falar que dentro da estética, eu não escolhi a estética, eu já nasci esteticista e não sabia. Porque quando eu era bem humildezinha na casa da minha mãe, que eu puxava água de poço, eu tirava a lama da água e passava no rosto, que eu falava, tá hidratando o rosto. Passava água do arroz, então eu já era esteticista e não sabia. Então, assim, o Porcelice, ele veio para ser o meu amor. Explica aí o Porcelice para o pessoal de casa. Olha aqui, gente, esse aqui é o Cero Hidratante. Não tô tendo tudo aqui porque esgotou no lançamento, mas já tá vindo aí uma segunda remessa. Quem tiver interesse de conhecer essa história linda, né, estou à disposição. Aqui tem o Gloss, que é maravilhoso para tratar os lábios, tem ativo como ácido hialurônico, vitamina C, que aumenta aí a hidratação, né? Traz mais água para a mucosa do lábio, ajuda a tratar o rejuvenescimento, principalmente agora nesse clima que nós estamos, tá muito seco, né? Além de você ter o lábio mais bonito, você está usando um produto que já está tratando, né? Então, o Porcelice, ele é uma linha de skincare, que ele
trata patologias de pele que as pessoas têm e previne. Pessoas que querem prevenir, pode prevenir. Então, ele é da 25 mais a 50 mais. Olha aí, já tô precisando. Já tô precisando, já tô com 26, quase 27. Esse mês é meu aniversário. Ai, que tudo! A minha mãe também faz aniversário agora, dia 14. Uhum. Ai, que legal. Então, vou comprar o meu Porcelis Com também, certeza, pra eu fazer gente. meus cuidados em casa. Nádia vai comprar e depois vai compartilhar lá com Vou contar pra vocês. todo mundo o que eu acho. Vou fazer um antes e depois. Né? Isso aí. Eu gosto muito desses cuidados também da pele. E eu queria te agradecer, Patrícia, por estar aqui hoje. Eu acho que foi uma conversa muito gostosa, muito esclarecedora, que a gente conseguiu trazer aí assuntos que são importantes, né? Entrar em detalhes que as pessoas às vezes não pensam sobre esse cuidado da pele, esse cuidado da autoestima, que a gente Sim, falou muito aqui. Você quer complementar com mais alguma coisa? quero. Pode falar, fica Sobre à a vontade. autoestima. A autoestima só vai ter autoestima quem realmente procurar por ela, né? E quem que procura por ela? Às vezes as pessoas têm uma moda de ficar procrastinando muito, gente. Procurar aquilo que nos faz bem. Então, o que que é procurar por ela? Procurar cuidar mais da pele. Isso não é só com produtos caros, porque tem pessoas que acham que para cuidar da pele ela precisa de ter produtos caríssimos. Não, você precisa de direcionamento. Você precisa de um profissional capacitado na área que ele possa te orientar a usar, às vezes, um basiquinho. Eu costumo falar assim, que o básico, Nádia, é o básico bem feito que funciona. Por exemplo, na minha alimentação, eu amo berinjela e abobrinha, porque elas são ricas em água. Então, assim, elas são maravilhosas para a pele, né? Então, assim, quando você procura pela autoestima, você procura o quê? Uma alimentação saudável, se alimentar mais saudavelmente. Vai leve, vai devagar, vai seguindo aos poucos. Daqui a pouco, Isso aí. você vai olhar para trás e vai falar assim, por que que eu não fiz isso antes? Né? Então, se alimentar melhor, fazer uma atividade física. Gente, as pessoas falam assim, eu não gosto de ir na academia, não tenho dinheiro para academia. Gente, tem um monte de calçada aí para você andar, coloca o tênis e vai lá andar. Andar é maravilhoso, queima caloria, te dá mais energia, disposição. Você já chega em casa se achando magra. Eu te falo porque quando eu comecei a fazer exercício, eu não tinha dinheiro para pagar a academia. O que eu fazia? Eu ia andar no calçadão. Quando eu chegava em casa era incrível, eu me olhava no espelho, já me sentia magra. Meu Deus do céu, já estou magra. O exercício trabalha essa parte Sim, sim, você já fica, olha, já sobe lá em cima o seu hormônio da alegria. Então, faça uma caminhada, faça uma alimentação mais saudável, cuida da pele, gente. Faz limpeza de pele, procura um profissional que você confia, usa uma linha de skincare, nem que seja básica. Eu tenho pacientes que eu passo o básico do básico e dá um resultado maravilhoso. Procura mais também frequentar a casa de Deus, se conectar com Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus, ele tem feito tanta coisa linda, maravilhosa na minha vida. Sem ele, a gente não é ninguém. Se você tem essa dificuldade para começar pela alimentação, pelo exercício, pela estética, comece por Deus. Comece a ir na casa de Deus, comece a ler a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus vai estar tudo explicado lá, isso que a gente conversou aqui hoje. Porque Deus, ele quer os filhos deles como alegre e próspero. Para você ser alegre e próspero, você tem que estar com a sua autoestima em cima, senão você não está. Porque quem não tem autoestima não produz. Não produz, não tem alegria, não vai atrás, não vive. Né? Perde a vontade de viver, como eu sempre falo. Isso é a realidade. Patrícia, então, gostaria de te agradecer por ter vindo aqui no podcast. Eu que agradeço, fiquei lisonjeada e fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Feliz. Adorei a nossa conversa hoje, né? A gente conseguiu aprofundar em vários assuntos. E para você que está em casa, eu espero que você tenha entendido que a beleza vai muito além do procedimento estético e que ela começa pelos hábitos e os cuidados diários que você tem em casa. Até o próximo episódio e se cuide na medida certa.